Deus com certeza tem uma palavra para o teu coração, para a sua vida nessa noite, amém? Vamos orar neste momento. Se você puder, estenda suas mãos para cá. Vamos apresentar a vida do seu filho, do pastor Adriel, que já está nas mãos do Senhor, que ontem já foi um instrumento de Deus aqui neste lugar, e eu tenho certeza que mais uma vez Deus o usará poderosamente. Querido Deus e amado Pai, diante da sua presença, Senhor, nós oramos e apresentamos a vida do seu filho. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor lhe use poderosamente, ó Pai, como canal de bênção, para transmitir, Senhor, a palavra do Senhor aos nossos corações, na vida dos adolescentes, Senhor, neste alvo, nesse campo, Senhor, tão fértil que está sendo semeada e plantada esta palavra. Eu peço a Ti, ó Pai, nesta noite, o Senhor tem poder para batizar com o Espírito Santo, para curar, para renovar, para restaurar. Eu peço em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, eu sei que o Senhor já está aqui, e o Senhor Espírito Santo tem liberdade nesta casa, mais uma vez nessa noite. Então eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, usa a vida do Teu Filho, Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome, amém. Paz do Senhor, adolescentes, amém? Vocês estão ligados? Olha aí, estão ligados, viu? Que bênção, gente. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. A alegria do meu coração é radiante, porque, como eu já disse ontem, né, cada oportunidade que Deus me dá de ministrar, eu me alegro, porque é dádiva, é graça, e a cada dia eu vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, e por onde eu tenho passado, eu tenho visto uma geração cheia de Deus. Uma geração de adolescentes que glorifica, que adora. E eu sempre digo que adolescentes não são a geração do amanhã, são a geração do hoje. Hoje uma geração cheia, hoje uma geração transbordante, uma geração que tem adorado ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por estarmos, pela presença de Deus. Pastor Vicente Mariano, a minha gratidão por estar aqui. Eu me sinto honrado e digo isso de coração, pois o Senhor hoje é uma liderança não apenas no estado do Paraná, mas também em todo o Brasil. Quando eu estava me organizando para vir, postei nos meus stories a foto, a imagem, e aí um primo meu, que eu não fazia nem ideia, lá de Paulo Lopes, ele disse: eu sigo o pastor Vicente Mariano, gosto muito do trabalho dele lá em Toledo, e eu falei para ele, vou levar o abraço do pastor Vicente, então, ao pastor Vicente. Parabéns, Deus abençoe a sua vida, e apenas reforçando aquilo que o Senhor já fez menção, eu fui muito bem cuidado. Desde o momento em que o pastor Alceu me pegou, né, no aeroporto, me trouxe, estão todos me cuidando. E eu ainda ontem brinquei que o senhor, além de um pastor aqui na sede, o senhor tem um marqueteiro. Porque eu falei, né, o slogan dele, do ministério, é ao seu dispor, não é? Então, irmãos, isso é a coisa mais genial do mundo, né? O pastor, além de um co-pastor aqui na sede, tem um marqueteiro, isso aí tem que ser explorado. Pastor Aldino, Deus abençoe a sua vida. E aí hoje, junto com o pastor Vicente, não, gente, olha onde Deus me coloca, do lado do pastor Aldino, do lado do pastor Vicente. Eu me sinto pequeno do lado desses homens, e literalmente, né? Mas brincadeiras à parte, pastores, Deus abençoe a vida de vocês. Viviane, a toda a liderança aqui desta linda cidade de adolescentes, desse lindo grupo de adolescentes, parabéns pelo trabalho de vocês, vocês são excelentes em tudo, e a cada adolescente aqui, vocês estão lindos demais, a festa está linda, maravilhosa, e eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer da mesma forma como fez ontem, amém? Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no mesmo texto que nós lemos ontem, pois hoje eu quero continuar esta ministração. Mesmo texto que é Gênesis, capítulo de número 41 e verso de número 39. Enquanto você acha, pastor Vicente, eu trago o abraço do meu pastor Roberto Ouveiler, lá da cidade de Criciúma, ao sul do estado, filho do filho do pastor João Seno, né, que está jubilado, veio saudoso na memória por conta de ele já estar jubilado, mas trago o abraço do meu pastor da minha cidade e da nossa convenção também, pastor Nilton, pastor Sérgio Melfior. Amém. Você achou? Gênesis de número 41, verso 39, amém? Diz assim, a versão que eu tenho nas minhas mãos é NVI, pode ser um pouquinho diferente da sua, mas o contexto e a palavra é a mesma. Diz, NVI 41 e 39,
Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Antes de sentar, eu quero que você repita mais uma vez a frase que eu já fiz ontem. Eu prometo que depois eu não faço mais isso, não sou o tipo de pregador de pedir para você ficar repetindo, repete, não é meu perfil, mas essa frase é importante porque ela faz parte da essência da minha mensagem. A frase é: Deus te leva a palácios. Deus tem a capacidade de te levar a palácios, mas só depois de te preparar em temporadas. Lembra que ontem nós falamos isso? Então a gente vai falar: Deus te leva ao palácio, mas só depois de te preparar em temporadas. Vamos lá? Bem forte: Deus te leva ao palácio, mas só depois de te preparar, ou melhor, de me preparar nas temporadas da vida. Amém, gente? Sente, fique à vontade, adorando ao Senhor Jesus. E antes de adentrar na minha mensagem, com a bênção do pastor Vicente, me permita aqui bem rapidinho mais uma vez falar dos meus materiais. Eu preciso fazer menção, gente, desse livro Ideologia de Gênero, pois hoje é a única obra da CPAD, pastor Vicente, que aborda com profundidade esse tema de identidade de gênero. Eu falei aos pais que estavam presentes na palestra, aliás, aos dirigentes de congregação que aqui estão, parabéns pelo esforço e pela prestatividade dos senhores e senhoras, das esposas, de estar aqui prestigiando esse trabalho. Teve dirigentes também ali de tarde na palestra, né, irmã Viviane, foi uma bênção, então parabéns o apoio. E eu falei justamente que esse material, me permita perguntar, quem é pai aqui, levanta a mão, pai, pastores, líderes, tem muitos pais e líderes. Esse livro, irmãos, é você erguer muros de proteção na sua casa, para que a criação e educação dos seus filhos ou do seu liderado seja feita de acordo com os princípios bíblicos. Eu perguntei ontem, mas me permita perguntar hoje de novo, para que quem não estava ontem possa perceber hoje o que eu vou perguntar. Adoles, quem de vocês, na escola ou pelas redes sociais, tem um amigo homossexual? Levanta as mãos só para eu poder saber. Bem alto, bem alto. Quase todos, praticamente. Tem amigos, colegas próximos. Agora, uma pergunta que eu fiz ontem, pastor Vicente, e essa me deixou, não vou dizer preocupado, porque eu já entendo disso, mas essa me fez refletir um pouco mais. Adoles, agora deixa eu perguntar, quantos de vocês têm amigos transexuais? Aqueles que dizem que são mulheres em corpo de homem ou homem em corpo de mulheres. Levantem as mãos. Olha aí, não são poucos. Às vezes, irmãos, a gente pensa que isso aqui está longe da nossa casa. Às vezes a gente pensa que isso aqui está longe da nossa igreja. E não está. A prova está aqui, os Adoles. E olha que Toledo, assim como a minha cidade, não é uma grande cidade. É uma cidade de médio porte, assim como é Criciúma. Grandes centros como Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, se nós fazermos essa pergunta, 100% dos adolescentes levantarão as mãos. Então, pais, líderes, pastores que aqui estão, isso aqui é um manual de como você vai levantar muros de proteção na sua casa, para que dentro do seu lar reine aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através da sua palavra, que é uma sexualidade sadia, que é uma vida de santidade e uma vida debaixo da presença de Deus. Amém? Por isso tem ali no final, R$40, compre para abençoar a sua casa, a sua vida. É menos do que uma pizza e com certeza vai trazer muito mais resultado e muito mais fruto para você. Tem poucas unidades, então os irmãos que desejarem adquiram. E eu tenho também esse livro chamado Virar a Cabeça. Irmãos, esse livro é muito legal porque a gente aborda muitas questões acerca da adolescência. Desde o momento em que o adolescente está vivendo de transição biológica, social e cultural, até mesmo relacionamentos, drogas, aquilo que eu preguei ontem, né? Um amiguinho, só um baseadinho, pastor, é só um rolezinho com um amiguinho lá. A gente fala tudo isso aqui nesse livro. Eu e o doutor Rodrigo Assunção. Doutor Rodrigo acho que já teve aqui, né, pastor? Em Marechal. Doutor Rodrigo é médico psiquiatra lá em Joinville e eu sou pastor e psicólogo. Então, irmão,
Um psiquiatra e um psicólogo se reunir para escrever um livro, uma coisa muito certa não sai, né? Então o nome do livro já diz tudo, virar a cabeça. Porque de fato é. E aí tem algo que eu quero falar para vocês aqui, que ontem eu já brinquei com isso, mas deixa eu falar de novo. Mamãe uma vez chegou para mim, pastor, e disse: pastor, ora pelo meu filho. Pensei, meu Deus, está endemoniado o menino, ele está quebrando tudo em casa, pastor. Eu disse, gente do céu, por nada está usando droga. Que nada, é porque o menino era estabanado. O menino por onde passava quebrava tudo, porque faz parte da adolescência. Agora deixa eu brincar uma outra coisa com vocês aqui também, deixa eu ir na frente para todo mundo ver bem. Quem é pai de menino adolescente? Os pais que estão aí, levantam as mãos. Sabe por que eu falo, irmãos, que é importante você ter um material desse aqui? Para você entender a transição biológica que o adolescente vive. Por exemplo, os meninos, às vezes, quando começa com a primeira barba, parece um código de barra todo falhado, não é verdade? Tipo uma barbinha toda errada, não sai nada direito. E o mais engraçado é que eles vão para a frente do espelho e querem fazer aquele código de barra todo errado. Ou então, quando o menino começa a academia, que ele vai para a frente do espelho e se acha um franguinho ali, né? Irmão, a coisa mais engraçada do menino é a mudança de voz. Os pais de menino vão saber o que eu estou falando. Quando o menino vai chamar o pai, né, que ele está nessa transição biológica, 12, 13, 14, ele vai chamar o pai, ele chama o pai assim, ó, pui, né? É verdade ou não é? O senhor já foi pai de um menino que já não é mais adolescente, mas é assim, gente. Só que o mais engraçado, sabe o que é, pastor? É que quando ele está na frente da menina, o crushzinho, aquela menina que ele está de olho, ele não fala, oi gata, não. Ele imposta a voz, ele parece um pavão, né? Sabe por que pavão? Porque o pavão, na época de acasalamento, ele abre as penas de uma forma bonita. O menino adolescente é assim, parece um pombo com tuberculose. Bota o peito para frente, quer ver se ele faz academia, né? Ele joga aqui para tentar mostrar o peitoral, e aí ele chega na menina que ele está de olho, o crushzinho dela, ele não fala oi gata, não, ele fala oi gata, hein? Só que quando a mãe vai brigar, ai para mãe. Por que isso, gente? É uma mudança biológica. Aí essa mãe chegou para mim, pastor, ora pelo meu filho. Eu falei, irmã, isso não é demônio, irmã, isso é hormônio, o corpo está mudando, faz parte. Agora as meninas, vocês acharam que vocês iam escapar, né? As mães de menina aí, levanta a mão, quero ver. Gente, a coisa mais engraçada do mundo é a menina quando ela entra na puberdade, corpo está mudando, e aí quando ela coloca o primeiro salto, eu acho que é um dos eventos mais espetaculares da natureza, a menina crente da Assembleia de Deus, quando vem para o congresso no primeiro salto, sabe por quê? Porque ela parece aqueles avestruz de perna quebrada, ela anda assim, ó, ela está se acostumando, gente, é adolescência, todos nós já passamos por isso, gente. Quem às vezes não acha isso, meu filho, é adolescência. Gente, quem faz isso, é aquilo que eu preguei hoje de tarde, é porque não tem empatia, porque não lembra que já passou por isso, todos nós já passamos. Meninos e meninas que hoje são pais, já passaram pela fase da adolescência. Então, pais, nesse livro eu explico um pouquinho sobre tudo isso, e nesse aqui eu falo sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, homossexualidade, e tantos assuntos que hoje nós temos. Eu até brinquei ontem, né? Eu estou perguntando quem é pai, estou perguntando os amigos. Se eu perguntar aqui quem tem problema de ansiedade, vou ser eu primeiro, levantar pé, mão, vou levantar tudo aqui, né? Que hoje em dia a gente vive nesse mundo tão maluco e agitado, que esse tema ansiedade é extremamente importante para que você conheça, aprenda e saiba lidar com isso. R$30 os dois, deixa eu melhorar aqui a minha propaganda, R$30 cada, e esse aqui é R$40 para abençoar a sua vida, abençoar a tua casa, abençoar o teu ministério. Aqui do lado, irmão, Pix, cartão, crédito, débito, irmão, a dúzia de ovos, tá? Quilo de café aqui está quanto, pastor, no Paraná? Uns 35, 38? É verdade, não, desculpa, o meio quilo, né? É uns 35, R$40 o quilo. Então aceitamos café, aceitamos tudo, irmão. O negócio é a gente fazer brique, como diz o chapecoense, e você levar esse livro para casa para você ser abençoado. Amém? Glória a Deus, mas eu já falei demais para o meu tamanho. Me permita entrar no texto que eu quero ministrar. E queridos,
Quem estava ontem? Levanta a mão para eu saber quem estava ontem. E olha que eu falei no começo da minha mensagem que eu ia dizer para você não repetir, não levantar a mão muitas vezes, mas só agora eu já pedi umas 50 vezes, né? Mas só para eu saber, a maioria estava ontem. Ontem nós iniciamos a nossa ministração falando um pouquinho sobre séries e temporadas, porque eu estava pensando numa estratégia de como que eu poderia alcançar o coração do adolescente, e Deus me deu essa mensagem, me fazendo entender que a vida é uma espécie de série. A vida há temporadas, em cada temporada há seus episódios, e cada episódio é importante para o desfecho final, né? Me permita de novo, irmão, quem gosta de assistir aí uma série, levanta a mão para eu ver, né? Olha aí, gurizada assiste tudo sério, irmão, a gente também assiste, né? Eu também gosto de assistir umas séries de vez em quando, e aí a gente está assistindo lá algumas coisas, e aí tem os meninos, tem umas meninas que estão lá assistindo Stranger Things, estão assistindo Round 6, né? O pastor também, mas daí o pastor assiste The Chosen, né? Documentário da National Geographic, né? O pastor não assiste Vandinha, essas coisas que nem vocês. Que eu estou ligado, eu estava orando essa madrugada e Deus me revelou, viu? Tem uns assistidores aí de Vandinha, mas brincadeiras à parte, a vida, gente, é uma espécie de temporada. E quando eu olho para a vida de José, a gente vê temporadas específicas na vida daquele menino. A temporada que eu preguei ontem, por exemplo, foi a temporada de renúncia, de perda. Uma temporada onde ele perde família, perde amigos, onde ele perde pessoas próximas, onde ele perde a casa, onde ele perde a cultura. Não perde no sentido de ele desliga-se, mas Deus permite que eventos aconteçam na vida dele para que ele seja levado para o Egito. Não da forma como ele gostaria, não da forma como ele queria, mas da forma como Deus estava conduzindo aquele menino para tudo aquilo que havia sido preparado para ele. E aí nós aprendemos que às vezes Deus faz essas coisas, às vezes Deus muda a gente de lugar, às vezes Deus nos coloca em momentos de renúncia. Sabe por quê, adolescente? Uma coisa que eu acabei não falando ontem, mas é muito importante, é que o grande segredo da vida não é os sims que nós oferecemos à vida. O grande segredo da vida não são as afirmações positivas, o sim, o aceite que você dá. Os grandes segredos da vida, a grande estrada da vida, ela mais contém nãos do que sim, porque a bênção de Deus reside muitas vezes mais na renúncia, mais em deixar, mais em se afastar, do que você se aproximar, porque nesse mundo que vivemos hoje são muitas ofertas. Então quando nós renunciamos tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, Deus se encarrega de trazer graça, de trazer bênção. Deus se encarrega de pavimentar a nossa história de bênção. Deus se encarrega de pavimentar a história de sucesso da minha e da tua vida, para que a glória de Deus se manifeste, principalmente para que o chamado de Deus seja sobre mim e sobre você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É isso aí, tecladista, deixa Deus te usar aí. Aí depois eu falei também ontem sobre a temporada da identidade. Essa temporada é muito importante, porque a identidade não é aquela foto feia que todo mundo carrega no bolso, né? Alguns até são bonitos, mas a maioria é tudo feio. Eu estou para ver alguém bonito naquelas fotos de identidade. Eu já sei quem é bonita naquela foto de identidade. A minha esposa, né? Claro. Senão depois eu chego em casa e minha moral está baixa, né? Mas fica tudo feio naquelas fotos lá. Mas identidade não é isso. Identidade é saber quem nós somos. E se tinha uma coisa que aquele menino que o José tinha, era identidade, porque ele sabia quem ele era. Mas hoje eu quero entrar na temporada 3 da vida de José. São 4 temporadas, eu falo hoje da 3 e da 4, ontem falei da 1 e da 2. Estou fazendo esse resuminho para contextualizar quem não estava ontem, e até para refrescar sua memória do que eu quero falar. Então falamos sobre essa temporada de renúncias, na vida de José, ele vivendo cada capítulo, vivendo ali cada parte. Nós falamos sobre essa temporada da identidade, quando ele estava na casa de Potifar, que ali ele entregou a Deus a sua melhor adoração, quando ele renunciou ao pecado, porque como eu disse, a nossa vida muitas vezes se reflete mais nos nãos do que nos sims. Mas quando ele chega na prisão, eu vejo uma terceira temporada na vida desse menino, na vida de José, que é a temporada, irmão, sabe qual? Uma temporada de escolhas, uma temporada de decisões, uma temporada onde ali José, ele foi instado pelo ambiente em que ele estava. E se eu puder colocar esse nome, essa temporada, eu vou colocar como temporada do ambiente. Por que eu vou colocar como temporada do ambiente? Porque muitas vezes Deus nos leva a ambientes que nós não desejamos. Muitas vezes Deus nos leva a ambientes que podem ser nocivos para a nossa fé.
E aí, num primeiro olhar, parece que as coisas estão indo errada. Mas quando nós temos maturidade, principalmente quando um tempo passa, você olha para trás, você pensa, aquilo foi importante para o meu crescimento, aquilo foi importante para a minha vida. Eu não estou dizendo para você que todo mundo está na prisão porque Deus colocou, não é isso, irmão. Tem gente que está na prisão porque justamente plantou e hoje está colhendo. Mas José não, porque José era um menino adolescente, era um menino ingênuo, era um menino puro lançado na prisão. Então veja que a prisão de José é diferente de hoje quem planta e quem colhe uma prisão. A prisão de José era uma prisão meio que por orientação divina, se é que eu posso dizer dessa forma, meio que um propósito de Deus. Por quê? Porque eu aprendo na vida de José que Deus não erra quando nos planta nos ambientes, Deus não erra quando te coloca numa família, Deus não erra quando te coloca numa escola, por mais que às vezes a gente questiona, Deus, por que este pai? Tem adolescente que faz isso. Deus, por que esta mãe? Deus, por que esta família? Deus, por que eu não nasci rico? Por que eu não nasci rica? Gente, eu não sei, porque a verdade é que nós não controlamos isso. Veja bem, quem aqui, pergunta besta, mas verdade, quem aqui escolheu a família que nasceu? Irmão, vamos ser sinceros, se pudesse escolher, sei lá eu, irmão, eu poderia escolher a família do pastor Vicente Mariano, agora me saí bem, né? Brincadeira. Poderia escolher aí, sei lá eu, vamos pensar nos mais ricos do mundo, Jeff Bezos, não sei, irmão. Se a gente tivesse poder de escolha onde nasceria, com certeza muitas coisas seriam diferentes, mas nós não temos essa escolha. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o ano, nós não sabemos a época. Deixa eu filosofar aqui, fazer a tua cabeça dar um nó. Por que nós não nascemos em 1500? Não sei, mas o fato é que isso poderia ter acontecido. Para pensar por que você não nasceu na Rússia, na Ucrânia, sei lá eu, irmão, né? No Azerbaijão, não sei. Mas o fato é que isso poderia ter acontecido. Você consegue compreender que a vida é um acaso divino? A vida é uma espécie de aleatoriedade da graça de Deus? Porque nós nascemos onde Deus destina que nós nasçamos. Nós nascemos onde um propósito e projeto de Deus define que você, adolescente, nasce. Então quando eu olho para a vida de José, eu vejo a temporada do ambiente. Eu vejo a temporada do plantio, porque Deus coloca José naquele ambiente, Deus coloca José na prisão, Deus coloca José ainda antes na casa de Potifar, Deus coloca José ainda antes lá num buraco, numa cisterna, ouvindo dos seus irmãos, vamos matar, vamos jogar para os animais. Irmão, por que tudo isso acontece? Eu não sei. Mas o fato é que Deus permite essas coisas. Então eu aprendo um detalhe muito importante, é que Deus não erra onde te planta. Ei, adolescente, a escola onde você está, foi Deus que te plantou. Ei, adolescente, a família que você está, foi Deus que te plantou. E Deus não erra. Deus não cria caminhos errados. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Quem olha torto é nós que temos miopia, é nós que temos astigmatismo, é nós que não olhamos nada direito, irmão. Por isso, em nome de Jesus, adolescente, eu venho aqui ministrar para o seu coração e dizer para você, Deus te plantou onde você está, Deus te quer neste lugar, para que você seja usado na presença de Deus. Aleluia. E aí a gente começa a olhar, irmãos, que tudo na vida tem propósito. Irmãos, tudo na vida tem propósito. Tudo. Uma vez, irmãos, eu estava tão noiado com esse negócio de crescer. Eu estava entendendo que Deus tinha coisas grandes para a minha vida e eu só queria estudar, pastor, estudar. Até que uma vez um pastor, que eu não lembro qual, ele disse para mim, pastor Adriel, você tem que ter momentos de descanso. Na minha cabeça, pastor, descanso era infrutífero. Porque eu pensava, enquanto eu estou descansando, eu podia estar lendo um livro. Enquanto eu estou descansando, eu poderia estar aprendendo alguma coisa. Até o momento em que eu entendi que até o descanso é divino. Porque quando Deus forma os céus e a terra, houve um momento de descanso de Deus. Então compreenda que se até o descanso tem propósito, quanto mais você, adolescente. Deus tem propósito, Deus tem uma finalidade. E aí quando a gente olha para José e vê esse menino jogado na prisão, a gente vê propósito.
Hoje nós vemos, é muito fácil para nós hoje entendermos o propósito de Deus na vida de José, porque nós conhecemos a história completa. Mas imagine que você está vendo a temporada de José, temporada 3, lançado na prisão, sem saber o que vai acontecer com aquele menino, sofrendo quem sabe lá ameaças de morte, sofrendo lá quem sabe acusações. Olha aí, é esse aí o estuprador, é esse aí o assediador, é capaz de Potifar mandar alguém ainda para matar esse carinha aí. Quem sabe ele ouvia isso, irmãos. Mas o fato é que Deus tinha um propósito na vida dele. Sabe qual era o propósito? Era que José, neste ambiente, ele não fosse influenciado, ele fosse um influenciador. Quando Deus coloca José naquele ambiente, naquele espaço, Deus sabia que José tinha identidade, Deus sabia que José tinha uma finalidade bem definida para a sua vida, um propósito, e Deus o colocou lá justamente para influenciar. E aqui nesta temporada, adolescente, eu aprendo algo muito importante, que não é apenas Deus te escolhendo onde te coloca, não é apenas Deus escolhendo onde te planta, mas é Deus também escolhendo um propósito para você, para que você influencie, para que você seja diferença, para que você seja cheio do Espírito Santo lá na escola onde você está, nas redes sociais. Deus te plantou neste ambiente para que a glória de Deus se manifeste em Toledo através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mas como eu disse, irmãos, é como eu disse, hoje nós olhamos a história completa e a gente consegue entender o propósito. Mas imagina aquele menino. Eu gosto disso nas minhas pregações. Eu gosto de fazer você pensar. Pensa naquele menino. Longe dos pais, longe da cultura. E como psicólogo eu posso falar isso. Não é bíblico, irmãos. Mas está lá escrito em São Adriel, capítulo 4, verso de número 3. Houve dias, houve noites em que José chorou, longe do papai e da mamãe. É claro que houve. Era um menino carente emocionalmente. Era um menino que tinha um vazio dentro de si, longe da família. Irmão, pior do que longe da família. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, lançado agora na prisão. Imagina o que se passava na cabeça desse moleque. Imagina o que se passava na cabeça desse menino. Mas o fato é que eu entendo que quando Deus chama, adolescente, presta atenção, essa é a palavra profética. Quando Deus chama um menino, uma menina, um adolescente, Deus, ele se encarrega de trazer a graça dele sobre a vida do chamado ou da chamada, para justamente blindar, para justamente proteger, ajudar e incentivar, para que este chamado, para que esta chamada, este menino, esta menina, possa progredir em cada episódio da temporada. O fato, sabe qual é? É que nós somos imediatistas. Ontem eu perguntei, teve uns adolescentes aqui que disseram que geralmente quando assistem alguma série, já vão lá para o último episódio. Está amarrado, irmão. Você não pode fazer essas coisas. Você tem que ver a série bonitinho, começa em cada capítulo. Vem no final, eu vou orar pela tua vida e eu vou repreender esse espírito de ansiedade aí. Tem que assistir cada um bonitinho. Assim é também na nossa vida. Para cada momento da vida, adolescente, Deus tem propósito. Para cada dia que você acorda, para cada dia que você dorme, há um propósito de Deus na tua vida. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ministrar para adolescentes que entendem o propósito, entendem o chamado e estão caminhando na presença de Deus, deixando as renúncias de lado, deixando as ofertas de lado, para viver diante da graça do Senhor Jesus. Amém? O senhor me permite fazer uma dinâmica, pastor? Posso te usar como exemplo? Não, eu estou brincando, eu não vou usar não. É porque ontem eu usei ele ficou nervoso, tadinho. Deixa eu tirar isso aqui, pastor. Obrigado. Tadinho, foi só falar que ele já ficou vermelho. Eu preciso de uma menina voluntária, uma menina. Pode ser, vem cá você. Como é que é teu nome? Oi? Você é muito bonita, Sofia. Fica aqui de frente para a igreja. Isso, fica aqui de frente. Agora, eu preciso de 4 meninos. Vamos lá, ó. Pode ser você aí, o canudinho verde, vem cá, vem cá. Pode ser você, vem também. Vem cá tu também. E aí, vem ali também, ó. Isso, 4 meninos. Não, vamos chamar 5. Alguém lá de trás que eu não chamei. Vem cá, vem você ali. Você que... vem cá. Isso. Foi 6? Tá tudo certo, não dá nada. Isso a gente se entende. Aí, vem cá. 2, 4, 6. Meu Deus, agora virou 8. Meu Deus.
E de tarde eu falei sobre gestão de conflitos, viu? Mas não dá nada, a gente vai conseguir aqui resolver esse conflito. Tá? Vamos lá. Como é que é teu nome? Enzo. Cara, que nome chique, né? Hoje em dia o nome das crianças são tudo abreviado. No meu tempo os nomes eram tudo comprido. Hoje em dia é Enzo, Gael, né? Brincadeira, Enzo. E o teu nome, como é que é? Gabriel. Oxe, Gabriel e Gabriel aqui. Estevão, bonito nome. Vitor, José, Pedro. Meu Deus, gente, é tudo filho de crente aqui, né? Estevão, Pedro, Samuel, João, José. E nós, como é que é teu nome mesmo? Ah, Sofia. Vem cá, Sofia, vem mais para cá. Gente, ó, essa dinâmica eu gosto de fazer em congresso de adolescentes, para ilustrar o que eu estou pregando aqui, certo? A Sofia é uma adolescente cheia de Deus, chamada. Só que a Sofia não é um extraterrestre, pelo contrário, ela é uma bonequinha muito bonita. Ela não é alguém que está alienada à vida. Ela é uma menina que vai para a escola, que tem amigos, que tem uma família, que frequenta a igreja. Uma menina que daqui a pouco vai crescer, vai ter suas responsabilidades sociais e cívicas, certo? E aí, eu quero mostrar essa dinâmica, para que você entenda que na vida de um adolescente, ela está circulada, ela está envolta em todas as questões que envolvem a vida de um adolescente. Agora fica mais no meio aqui, Sofia, por favor, isso. Ela está envolta em todas as situações que envolvem a vida de um adolescente. Eu vou citar um exemplo, com base nesse exemplo vocês vão entender, e os próximos eu vou pedir que vocês citem, ok? Como é que é teu nome mesmo? É o Enzo, né? O Enzo agora vai deixar de ser Enzo. Ele vai ser as redes sociais na vida de um adolescente. Fica virado, isso. Você passou perfume, né? Você está cheirosinho, né? Tá. O Enzo agora, então, vai ser as redes sociais. Ok? Vamos lá, então, o que o Enzo vai ser? Gente, tá fraco, vamos lá. Por que o Enzo é rede social agora? Porque a Sofia, como eu disse, não é uma menina alienada ao mundo. A Sofia talvez ainda não tenha, talvez tenha, é uma questão que a família decide, tem liberdade para decidir, mas o fato é que quase todos os adolescentes têm uma rede social. Tem lá o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook e tem outras redes sociais, ok? Quem que ele vai ser agora? Vamos lá. Eu vou pedir que os pastores agora me digam alguma coisa, por favor. Uma sugestão, pastores. Se os pastores não quiserem falar, eu peço para os adolescentes. A escola, boa, pastor, muito obrigado. Então agora esse menino vai ser a escola. Isso, vira de trás aí para ela. Então nós temos Perfeito, vamos gravando, ok? Agora esse menino, quem é que vai ser, gente? Os jogos, boa. Esse menino vai ser o Free Fire. Vira. Ou o Minecraft. Pode ser também, não, assim, a gente fica de... É assim. Isso, top. Então nós temos... Tá, é Free Fire ou é jogo, né, gente? Não, Free Fire, vamos no Free Fire, tá? A menina não joga Free Fire, algumas jogam. Ou ela joga, viu? Meu Deus. Tá vendo? Não, e ela braba, né? Eu jogo sim. Tá certo, mano. Postura, é isso aí, posicionamento, gostei de ti. Eita, então agora ele é o Free Fire, pronto, né? Então vamos lá, nós temos... Eita, glória. E esse aqui agora? Não entendi. Amigos, boa, alguém falou amigos aí, eu acho que eu escutei alguma coisa de amigo aí. Agora ele é os amigos. Fica aqui, isso. Gente do céu, era para ser 4, é 8. Vamos, a gente dá jeito nos 8. Vamos de novo, então. Fechou. Vocês vão gravando, hein? Porque eu daqui a pouco já não vou lembrar de mais nada. O TDAH bate e eu esqueço tudo. Esse aqui. Família, boa, garoto. Como é que é teu nome? Gostei de ti, Gabriel. Fica de costa aí também. Isso, aí fica de costa aí. Então vamos de novo. Vamos lá, uma vez, 2, 3 e... Eu buguei vocês porque eu inverti, né? Então vamos lá que é mais fácil.
Show. Cara, não, esse aqui eu vou escolher. Olha o porte do menino, né? Um pouco mais alto, cabelinho, cabelo bem penteado. Esse aqui vai ser os namoradinhos, tá? Vem cá. Não, não dela, tá, gente? É só exemplo. Seus mente poluída. Vem cá aqui. Eu me divirto, pastor, pregando para essa meninada. E ele bem assim para mim, crente aos pai. Tadinho. Crente aos pai dela, rapaz. Vamos lá. Só não podemos falar que é o namorado dela. Os pais dela estão aí? Ah, não estão? Graças a Deus. Não, depois eu ia apanhar. E esse aqui agora? A igreja? A gente não... Ah, é verdade, a gente não colocou a igreja ainda. Então vem cá, vai lá do outro lado. Isso, fica aí de costa para ela. Vamos de novo. O namoradinho é o melhor, né? Vem cá. E esse aqui? Vamos lá, mais algum? Não. Meu Deus, gente. Alguém levanta a mão e fala aí. Vai lá. Boa, irmã, fofoca. Porque tem essas coisas aí também. Fala mal da vida dos outros é pecado. Fica aqui. Vocês ficam tudo de costa para ela. Vamos lá então, para a gente não esquecer. 1, 2, 3 e... Fechou. Tá, só tu que vai ficar aqui um pouquinho de lado agora, que daí depois eu vou te usar. Mas pode ficar aqui, tá? Fecha aqui vocês. Deem as mãos ao menino. Deem as mãos só aos meninos. Deem as mãos aos meninos. Como é que tá aí? Tá tudo certo? Tá se sentindo assim meia espremida? Um pouquinho desconfortável? Ela tá. Um pouquinho desconfortável, tadinha. Mas daqui a pouco vai piorar, tá? Gente, vamos lá. Prestem atenção aqui em mim. A grande verdade, repito de novo, agora sem zoeira, é que uma menina como ela, assim como cada adolescente, tem todas essas situações envolvidas na vida. Se fosse para jovens, eu poderia colocar aqui sexualidade depravada, uso de pornografia pelas redes sociais, por internet, que são questões que envolvem a vida de muitos jovens, infelizmente. Mas para os adolescentes aqui, a gente está colocando essas questões, redes sociais, os jogos em rede, os amigos, o bairro que mora, a escola, porque como eu disse, ela é uma menina, como toda adolescente, que tem um círculo de relacionamento, assim como José tinha. A grande questão é que, quando esse círculo de relacionamento, agora os meninos dão um passo para frente para deixar ela mais à vontade, quando esse círculo de relacionamento, ele está um pouco distante, acontece que, vamos trocar aqui a igreja pelo Espírito Santo, pode ser, amém? Eita, que se deu bem, né, rapaz? Né? Entra ali dentro da roda, entra aqui, isso, fecha aí agora. Acontece que quando este círculo está bem definido, porque, gente, eu não vou ser extremista e dizer aqui que ela não pode ter os joguinhos dela pelo celular, só Free Fire que não, né? Eu não vou ser extremista e dizer que ela não vai usar redes sociais. É utopia nós líderes acharmos que vamos excluir as redes sociais da vida de um adolescente, de um jovem. Nós precisamos ensiná-los a usar da maneira correta. Por isso que essa distância que existe da Sofia para cada situação dessa, seja os amigos, seja a escola, seja a rede social, é saudável. Por quê? Porque o Espírito Santo tem liberdade de atuar ao redor dela. Porque acontece que, quando muitas vezes uma menina como ela, né, está lá jogando, né, Free Fire, cá Espírito Santo. E aí vem o Espírito Santo e está aqui no meio dos jogos.
porque ele está só de butuca, só monitorando, só olhando, ele está ajudando. Quando ele percebe que o jogo fica excessivo, quando ele percebe que o natural torna-se vício, o Espírito Santo vai atuar, vai ajudar, vai monitorar e vai incentivar ela. Agora, presta atenção, que a gente vai entrar numa nova fase da dinâmica. Agora a questão é, quando um adolescente não vive as fases da temporada que eu ministrei, e se deixa levar por todas essas situações, abandona a igreja, deixa a igreja, ou vem na igreja, mas vive apenas um modelo de cristianismo, vive apenas uma vida de religiosidade, vem na igreja, mas não ora, vem na igreja, mas não se entrega, até levanta as mãos para adorar, mas não é sincero. Sabe o que acontece quando um adolescente vive isso? Dê um passinho para trás os meninos aí agora. Isso, pode dar uma espremida. Isso, fica de costa também. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia, é que o Espírito Santo é muito educado. A Bíblia diz que Deus, Jesus, está às portas e bate. Ele não vai arrombar a porta, ele não vai forçar. É nós que entregamos a liberdade, o nosso coração para o Espírito Santo. Pode sair agora. Aí acontece que quando o círculo se fecha, quando essa roda está um pouco fechada demais, a Sofia fica espremida. É isso que acontece na vida espiritual. Talvez vocês não conseguem perceber e enxergar ela aqui, mas ela está assim, tadinha, ela está meio espremidinha. Porque o nosso espírito fica desconfortável quando essas situações da vida estão ao nosso redor. A nossa carne sente-se à vontade, prazer, está tudo certo, porque de fato para um adolescente viver, tudo que nós estamos colocando aqui, acaba sendo agradável para a carne, mas o espírito está encolhido, está desconfortável, alguma coisa estranha está acontecendo. E aí, quando muitas vezes um adolescente não percebe, não se dá conta, está na prisão, mas está se envolvendo com os amigos da prisão, está na casa de Potifar, mas está se envolvendo com a mulher de Potifar, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, é só mais um, eu prometo, tá? Deem mais um passinho aí para trás. Tadinho, gente, a cara dessa menina. Olha lá para o pastor Vicente, só para o pastor Vicente ver. Tadinha, ela está desconfortável. Abre um espacinho aqui e olha para a igreja, só para a igreja ver. Tadinha, gente, ela está agoniada. E vocês estão rindo, mas a verdade é que o nosso espírito, ele sente dessa forma. O nosso espírito, ele fica agoniado. O nosso espírito, ele não sente comunhão com um excesso de redes sociais, com um excesso de jogos, com um excesso de amizade que não agrada a Deus. Por isso, em nome de Jesus, adolescentes, eu quero ministrar a você, que nós ainda temos o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, para nos motivar, para nos impulsionar, a viver uma vida debaixo da graça do Senhor Jesus. Deem um passo, que senão, tadinha, essa menina vai ter aqui um piripaque. Aí sabe o que Deus faz? Deus traz vocês para um congresso desse. Deus traz um pastor bem doido lá de Criciúma. Porque psicólogo quase todo bem certo também não é muito. Aí, irmãos, Deus usa, não apenas eu, mas outros pregadores, para ensinar você de que o Espírito Santo é nosso auxiliador. E aonde você estiver, aonde que é esse ambiente? Redes sociais. Aonde você estiver nas redes sociais, o Espírito Santo pode ajudar. Dá um abraço nas redes sociais. E aquilo que era ruim, irmãos, agora já não é mais ruim. Pode voltar para o teu lugar, obrigado, tá? Aquilo que talvez antes era uso excessivo, não era ruim, com o auxílio do Espírito Santo, agora passa a ser positivo. Porque entenda uma coisa, essas ferramentas que Deus nos dá, as amizades que Deus nos proporciona, quando nós de forma inteligente sabemos usá-las para a glória de Deus, elas nos motivam a viver a presença do Senhor Jesus. Amém? Esse aqui, a escola. Irmãos, a escola é lugar de bênção, lugar de preparação, lugar de maturidade, lugar de aprendizado. Por que muitos adolescentes acabam na escola afastando-se de Deus? Porque justamente acabam não tendo o auxílio do... Então, quando o Espírito Santo também está na escola, dá um abraço na escola. Quando o Espírito Santo também está na escola, a nossa vida começa a melhorar. Obrigado. A vida sua adolescente começa a melhorar. A sua vida começa a ter uma presença diferente. E aí agora a Sofia já não está mais tão agoniada.
Agora ela já está sorrindo, um pouco mais tranquila. E aí o Espírito Santo também trabalha nos nossos momentos de diversão, porque você ter o seu joguinho para diversão não tem problema, sabendo usar o jogo e qual jogo. Entenda que o Espírito Santo nos auxilia, pode voltar para aqui, o momento seja de diversão e não de vício. Esse aqui quem é mesmo? É que isso, a gente saiu da roda, até vocês agora ficaram confusos, né? Os amigos a mesma coisa. Amigos, família, e esse aqui? Ixi, tá mistério. E aí o Espírito Santo, vai dando as mãos aí para cada um deles. Isso, pode dar as mãos e vai liberando eles. Aí vocês podem voltar para o lugar. Aí o Espírito Santo vai nos auxiliando, vai nos ajudando. Libera o namorado aí, misericórdia. Né? E agora essa menina de novo, olha, dá um sorrisão radiante para essa igreja. Olha que sorriso mais lindo, gente. Deus te abençoe, Sofia. Obrigado, uma salva de palmas para eles que participaram. Sabe o que eu quero que você entenda, adolescente? É que não tem problema você estar na prisão. Não tem problema Deus te colocar em ambientes difíceis. Não tem problema Deus te colocar em ambientes onde parece que as coisas estão dando errado. A grande questão é que no ambiente que Deus te coloca, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser a diferença. Por isso, aonde Deus te plantou, frutifique, abençoe e cresça, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Então faz, adolescente. Sabe o que eu quero pedir para vocês? Faz um detox. Tira as coisas que não prestam. Chama o Espírito Santo e pede: Espírito Santo, me ajuda com esses jogos. Espírito Santo, me ajuda com as minhas redes sociais. Espírito Santo, me dá coragem para apagar minha segunda continha no Instagram. Eita glória! Vai pedindo para o Espírito Santo, que Ele vai te auxiliando, Ele vai te ajudando. Faz esse detox, que a graça de Deus será derramada sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Aleluia! E aí vem a quarta temporada, porque se nessa temporada do ambiente, Deus te coloca onde você está, para que você de fato possa ali abençoar, chega uma temporada que eu acho extremamente importante, que é a temporada do propósito. Porque quando José chega no palácio, entenda que ele foi para o palácio não para a glória do seu nome, ele foi para o palácio por um propósito divino, porque Deus já sabia que haveria um tempo de seca. Deus já sabia que era necessário um homem com extrema inteligência para que pudesse gerir os recursos nos 7 anos de abundância para depois os 7 anos de escassez. Entenda que a quarta temporada na vida de José é a temporada do propósito, porque ele chega no palácio, ele torna-se governador do Egito, mas entenda que ele não pulou da cova para o trono. Ele não pulou lá da casa de Potifar para o trono. Ele não pulou da primeira temporada para a última temporada. Ele não pulou do primeiro episódio para o último episódio. Ei, adolescente, escuta. Tem muito adolescente que às vezes ouve: Deus vai te usar. E aí pensa que no outro dia já está pregando na sede. No outro dia já está sendo convidado para ministrar. Não. Ei, deixa eu te contar a minha história. Quando eu ainda estava no Montevidéu, um bairro simples, lá em Criciúma, Santa Catarina, eu ouvia muitas mensagens. Houve mensagens de pregação, houve mensagens que Deus me levaria para muitos lugares, houve mensagens de que eu escreveria livros, e hoje tudo é concretizado para a glória de Deus. Mas eu tinha só 14 anos, pastor Vicente. Já se passaram 25 anos. Quando você olha, adolescente, a história de Davi, você vai ver que muitos anos se passaram até todos os cumprimentos da promessa de Deus sobre a vida daquele menino. Por isso, em nome de Jesus, compreenda que Deus vai te levar para o palácio, Deus vai te entregar propósitos, Deus vai te entregar bênçãos extraordinárias. Toledo será impactada pelo poder da palavra que você, adolescente, pregará, da graça de Deus que será sobre a tua vida. Deus vai levantar no meio destes adolescentes, eu creio, homens e mulheres cheias e cheios do Espírito Santo. Deus vai levantar médicos aqui nesta cidade, para onde estiverem falarem do amor de Jesus. Deus
Deus vai levantar advogados nesta cidade, Deus vai levantar juristas nesta cidade, mas compreenda que esta temporada, adolescente, é temporada ainda de maturidade, de aprendizado. Não se escabele, não fique todo doido, toda doida, não. Deus está te preparando e te levará para o palácio no tempo dele, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, deixa eu te contar uma história. Eu só casei, e eu e a esposa já assumimos a liderança de jovens de uma congregação em Criciúma. E aí, a gente fez um bom trabalho, Deus nos honrou, e eu me tornei me tornei o coordenador de adolescentes na cidade de Criciúma. Deus estava comigo, pastor. Aonde eu colocava as mãos, Deus prosperava. Graça dele e misericórdia dele. Ao ponto que eu fui convidado para ser o coordenador da região. Acredito que aqui no Paraná também há as regiões eclesiásticas. Eu fui convidado para coordenar a minha região. 25 cidades. Coordenamos, fizemos um congresso maravilhoso. E na época eu recebi o convite para fazer parte da diretoria dos adolescentes do estado de Santa Catarina. Irmãos, só nessas 4, 5 palavras que eu estou falando para você, se passaram no mínimo uns 2 anos, pastor. Só para você entender. Às vezes, eu olhava os congressos que eu participava, os eventos em que eu estava presente, e eu naquela época já entendia que Deus tinha coisas maiores para mim. E eu fazia de coração cada atividade, cada tarefa, cada evento. Eu não usava os eventos como trampolim para o meu ministério. Que esta palavra aqui ecoe no coração da liderança. Adolescentes não são trampolim para o ministério de jovens. Ministério de jovens não é trampolim para depois assumir uma congregação. Uma congregação pequena não pode ser trampolim para depois assumir uma congregação maior. Se Deus te plantou aonde você está, é para você frutificar, é para você fazer a obra do Senhor Jesus, para que Deus te abençoe. Em cada ambiente que eu estava, Deus estava me abençoando. Até o ponto em que eu me organizei para participar de um seminário de lideranças lá no estado de São Paulo. Fui convidado pelo pastor Luaran Lins, que na época ele era o auxiliar do pastor Raul Cavalcante. Não tinha Conselho Nacional da Juventude na época, hoje nós temos. O pastor Luaran Lins era uma espécie de interlocutor, e ele chamou a liderança de todo o Brasil, ou de algumas cidades, alguns estados do Brasil, para estar ali em São Paulo participando desse seminário. E eu me organizei para estar. Porque quando eu recebi aquele convite, pastor, eu compreendi que ali era um início da promessa, dos cumprimentos de Deus na minha vida. Eu não iria lá para ministrar, eu não iria lá para falar, eu não teria oportunidade, eu apenas sentaria para aprender. E aqui é que entra um segredo extremamente importante. Lembra que eu te falei que Deus te leva para o palácio, mas é importante você viver temporadas? Há momentos em que você vai chegar pertinho do palácio, mas ainda não é o tempo. Aconteceu com Davi, irmãos. Davi estava foragido, estava numa caverna, estava ali escondido. Saul na frente dele, era só Davi matar Saul. Ele tomava junto com seus homens o reinado. Ele não fez, por mais que ele estivesse com a porta aberta, com os pés abertos para assumir o trono, ele não fez porque entendeu que ainda não era vontade de Deus. Assim comigo aconteceu. Quando eu recebi o convite, eu entendi que ali era uma porta para eu estar no palácio, não para reinar, para eu estar num ambiente de lideranças nacionais, não estar lá para ministrar. E me organizei, e estava tudo certo para mim ir. Só que acontece que 1 ou 2 dias antes, pastor Luana me liga, e aí ele me diz: Adriel, acontece que uma das plenárias acabou dando um problema, a gente precisa reformular, e eu quero que você faça parte de uma plenária. E aqui deixa eu te falar algo. Aqui entra a maturidade do líder. Porque tem líder que diria assim: eu sou step agora então. Não tinha ninguém para chamar, me chamaram no final. Irmão, eu até pensei, não vou mentir. Bonito, né? Um dia antes me chama. Aí só porque os outros não vão, daí quero que eu vou. Eu até pensei. Porque lembra que eu falei de tarde para a liderança que ali estava? Irmão, a gente não controla os pensamentos. Porque os pensamentos são gerados pelos estímulos visuais e do nosso olfato, controlado pelo que nós ouvimos. Então, às vezes, você vai passar na frente do boteco, você vai ouvir alguma música, essa música pode gerar um pensamento. Então, às vezes, pensamento você não controla, você controla as ações. Você controla aquilo que você faz, as suas atitudes. Você não permite, ou melhor, você não consegue permitir que pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça. Mas você pode permitir que eles façam? Perfeito.
Eu pensei, não vou mentir, irmão, sou step agora, mas não falei nada, falei, pode contar comigo, porque eu sabia, pastor, que era uma oportunidade de Deus na minha vida. Sabe qual que era o tema? Ideologia de gênero. O ano era 2017, um ano em que o tema estava pipocando em rede social, estava pipocando em rede nacional. Era o ano de aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que é aquilo que os adolescentes e jovens e crianças estudam nas escolas. Magno Malta, Marisa Lobos, Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano e tantos outros nomes estavam lá em Congresso Nacional batendo nesse tema, e como houve então essa reunião de lideranças nacionais, eles entenderam que era importante tratar desse assunto da ideologia de gênero. Aí fui chamado, 2 dias antes. É legal o tema para falar, né? Muito top. Irmão, isso aqui é pepino, irmão, falar disso aqui. Tem muita gente, o Rodrigo Assunção tem processo por conta desse tipo de material. Eu já tive também. Mas fui, irmão, preparado. 2 dias antes, madruguei para poder preparar o meu material. Quando eu chego lá, você já vai entender onde eu quero chegar. Quando eu chego lá, quem é que está lá sentado para ouvir? O irmão Ronaldo Rodrigues. E aí, como dizia minha mãe, eu posso ter cara de bobo, mas de bobo não tenho nada. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que Deus dá para mim. Porque quando eu vejo Davi lá no fronte de batalha, olhando aquele incircunciso filisteu, gritando daí homem, Davi naquele momento entendeu que ali existia uma oportunidade de Deus para a vida dele. Ele era sim um menino cheio de Deus, mas ele também era um menino inteligente. Porque ele chega para um soldado e diz, ei, o que vai ganhar o homem que livrar Israel dessa vergonha? Aí o homem fala, o soldado fala, riqueza, imunidade de impostos, e vai casar com a filha do rei. E aí que eu acho que Davi não entendeu muito ali qual era a parada, ou talvez não acreditou naquele homem, e foi para outro. Ele perguntou 2 vezes, pastor. Se ele perguntou 2 vezes, é porque ele queria ter certeza de que realmente teria aquele benefício. Aí você vai dizer, tá, então quer dizer que Davi foi pelo benefício. Não, eu estou te falando, irmão, que Davi era inteligente. Ele sabia que tinha unção de Deus, e ainda sabia assim, que também ele poderia aproveitar aquilo como um propósito divino na vida dele. Foi o que eu fiz. Vi Ronaldo Rodrigues ali sentado, eu pensei, é hoje. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fui bem petulante, eu confesso, com educação, mas nas minhas falas, eu dizia assim, está na hora da nossa casa, CPAD, da nossa convenção, ter um material nosso, porque para formular essas pesquisas, eu tive que beber em outras fontes, outras editoras, outras linhas teológicas. Os nossos pastores estão enfrentando esse tipo de situação nas igrejas, e nós não temos nada dentro da nossa linha teológica. Quando eu falava essas coisas, eu pensava, ou o irmão Ronaldo Rodrigues vai chegar no final e vai me dizer, rapaz, tu é petulante, volta para Santa Catarina, de onde tu nunca deveria ter saído. Ou ele vai chegar para mim e vai dizer, você tem razão, menino. Irmão do céu, acabou a palestra. Ronaldo Rodrigues se levanta. E aí eu era um presbítero, pastor, lá em São Paulo. Eu era um menino simples, ainda sou, mas eu naquela época eu tinha uma vida muito mais simples. Quando o irmão Ronaldo Rodrigues se levanta para vir na minha direção, meu coração começou a dar uma falta de ar, e eu pensei, é agora que eu sou excomungado e volto para Santa Catarina. Acontece, irmãos, que ele chega para mim e diz assim, Adriel, eu gostei de ti. Rapaz, tu é um menino ousado, mas é de gente assim que a gente precisa no ministério. Eu quero te fazer um convite. Eu quero que você escreva o material para casa, porque de fato nós precisamos ter um conteúdo. Me permita te falar isso aqui, irmãos. Todos os meses a CPAD recebe dezenas de materiais, dezenas de conteúdos para serem publicados, e eu recebi o convite direto das mãos do pastor Ronaldo Rodrigues. Por quê? Porque eu entendi que na vida tudo tem um tempo, na vida tudo tem um propósito, na vida cada temporada é importante, na vida cada série tem o seu propósito. Por isso que eu estou ministrando para você, adolescente, que assim como aconteceu comigo, Deus me honrou, Deus me abençoou, me levou ao palácio para que lá pudesse me abençoar. Deus pode fazer isso com você também. Deus te leva ao palácio da graça para te trazer bênção, para te abençoar, para trazer propósito, para que a tua vida seja cheia da presença de Deus. Por isso essa temporada é tão importante, a temporada do propósito. Porque entender o seu propósito, entender para que você foi chamado, é extremamente importante.
Viver o propósito é você desviar, é você renunciar, é você sair, é você ter identidade, fixar os seus olhos num alvo e buscar ao Senhor Jesus. E o nosso alvo é a presença de Deus. O meu e o teu alvo é viver na casa do Senhor Jesus, porque quando aqui estamos, Deus se encarrega de trazer graça, glória. Deus nos abençoa e pavimenta a estrada do sucesso ministerial, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, adolescentes. Eu quero profetizar para você. Nesta noite Deus vai colocar e encher o teu coração de propósito. Deus vai encher o teu coração de ousadia. E assim como eu, um menino simples em São Paulo, tive ousadia para que esse material saísse, Deus também vai te dar ousadia para que a tua vida seja usada aqui em Toledo para a glória de Deus. Tui decanda labas, tui deixanda labagai. Ei, escuta, é preciso coragem para viver o propósito, é preciso ousadia. Eu não estou falando que você tenha que ser petulante, eu não estou falando que você precisa ser abusado, eu não estou falando que no próximo culto você vai chegar e vai dizer: quem prega hoje é eu, porque Deus falou comigo. Não, o que eu estou dizendo para você, adolescente, é que as coisas na sua vida começam a acontecer quando você toma as rédeas da sua vida. Você é adolescente sim, mas você tem responsabilidades. Você é adolescente sim, mas precisa viver debaixo de um propósito. Você é adolescente sim, mas precisa tomar decisões que adorem ao Senhor, porque Deus vai te colocar na prisão, Deus vai te colocar em locais difíceis, Deus vai te colocar onde há ali pessoas ruins, pessoas maldosas. Deus vai te colocar em ambientes para que você frutifique e que você abençoe, porque Deus não te chamou para ser influenciado, Deus te chamou para influenciar, Deus te chamou para iluminar. Você é sal deste mundo, você é luz, e aonde você estiver, aonde as suas mãos tocarem, aonde os seus pés pisarem, eu profetizo em nome de Jesus, que você será luz, você será sal, você será bênção, porque a glória de Deus será sobre a sua vida, sobre a sua casa, na escola, na família, aonde você colocar os teus pés, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Oh, aleluia! Por isso, a temporada do propósito é tão importante. Porque eu fico olhando José, e José poderia várias vezes ter colocado um monte de mimimi na sua vida, na sua história. Ai, meus irmãos me venderam. Ai, os meus pais me abandonaram. Porque entenda uma coisa, José não sabia qual foi a história contada para os seus pais. A história contada para os seus pais foi que ele foi morto por animais. José não sabia disso. José não sabia o que tinha acontecido. É óbvio que ele imaginou que os irmãos não contariam a realidade dos fatos. Mas no coração daquele menino sempre ecoou, sempre ali aconteceu aquela dúvida: o porquê que os meus pais não vêm atrás de mim? O porquê que os meus irmãos fizeram com isso? Só que a grande verdade, e aí eu quero evocar aquilo que eu ministrei hoje de tarde para a nossa liderança, é que José tinha inteligência emocional, para saber que as coisas ruins da vida não são para nos parar. As coisas ruins que acontecem conosco, as pedras que nos lançam, adolescentes. Quando às vezes o teu pai quer corrigir você, quando a mamãe quer corrigir você, quando vem um pregador e dá uns puxão de orelha, não é para você parar, não é para você desanimar. Quando Deus permite que alguém te lance num calabouço emocional, quando Deus permite que às vezes alguém te lance num calabouço de renúncia, você está renunciando um monte de coisa, coração está despedaçado, coração está amargurado, já não sabe mais o que fazer, pai e mãe não te entende, líder num determinado dia não te entende, o pastor às vezes não consegue te dar atenção por conta das muitas demandas. E aí acontece que muitos adolescentes entram nesse vitimismo que hoje é modinha na sociedade, vitimizam-se do tipo: ai, porque comigo é sempre assim, porque eu nasci para sofrer, porque eu venho de uma família simples, eu venho de uma família pobre. E aí, querido, deixa eu te falar uma coisa, se tem algo extraordinário na vida de José, para mim José, eu estava conversando isso com o pastor que tem me conduzido, o extraordinário na vida de José
é que ele, numa cultura diferente, num povo diferente, numa língua diferente, ele consegue reinar. Entenda que a vida de Davi também é uma vida de superação, mas é diferente. Porque Davi ele foi ungido pelo profeta. Davi ele reinou sobre o seu próprio povo. José não. José foi levado para outra nação. José foi levado para uma nação rica. Um menino simples, pobre, que não tinha nenhuma condição. Aquilo que era improvável na vida de José acontece como provável. Por quê? Porque em momento nenhum ele se lançou num calabouço emocional, numa depressão espiritual, dizendo: eu não quero mais viver, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais o Deus dos meus pais. Não, José ele permaneceu firme na presença de Deus. E é isso que eu ministro na tua vida, adolescente. Vai ter momentos difíceis, mas não saia da presença de Deus. As pessoas não vão te compreender, mas não saia da presença de Deus, porque é na presença de Deus que nós seremos abençoados, é na presença de Deus que a graça desce, é na presença de Deus. Isso aconteceu comigo, pastor. Eu venho de uma família simples, já falei para você, pais separados. Irmãos, ainda me dói quando eu chegava na minha congregação e algumas pessoas que não tinham a intenção de me machucar, eles queriam me ajudar, mas eu era adolescente, eu não entendia. Alguém dizia assim para mim: rapaz, se tu continuar desse jeito aí, serelepe, é bagunceiro. Porque eu era, pastor, eu era adolescente, 12, 13, se tu continuar serelepe desse jeito aí, tu vai ser igual teu pai, não vai dar ninguém na vida. Aquelas palavras, pastor, parece que iam entrando no meu coração de uma forma, que quando eu ia dormir aquilo ecoava. Eu ficava pensando: Deus, o que eu vou ser da vida? O que vai acontecer comigo? Qual é o meu futuro? E as tuas promessas? E se eles tiverem razão? E se eu estiver fadado realmente a viver isso? E aí, queridos, eu lembro de uma história fantástica que eu li num livro chamado Radicalize. E essa história conta como os elefantes são colocados a dormir. Uma coisa meio nada a ver, mas aquela história falou comigo, pastor. Porque quando um elefante é pequeno, ele é afastado da mamãe elefante, as suas patas são amarradas a uma corrente, e aquele bebê elefante é colocado numa tora de árvore, ou numa árvore, e sempre que o bebê elefante tenta fugir, a pata trava. E numa corrente de ferro, não precisa ser muito inteligente para saber que na corrida vai doer as pernas e a pata do elefante. Tenta correr de novo, vai travar. Aquele bebê elefante, por mais que seja um animal irracional, mas ele é condicionado, ele começa a compreender, ele começa a entender que fuga significa dor, se afastar significa dor, tentar ir mais além significa dor. E vários dias ele fazendo isso, até o momento em que ele desiste, ele não quer mais. Aí, irmãos, quando esse elefante agora é grande, na região de países como Índia, na região de países do Oriente Médio, onde elefantes ainda são usados para transporte de materiais pesados, transporte de toras no meio de florestas, esse elefante agora ele carrega toras gigantescas. Esse elefante agora ele tem a capacidade de carregar toneladas. Só que sabe como é que ele é colocado a dormir, pastor Vicente? Suas patas amarradas com uma corrente de ferro, só que agora não mais num tronco de árvore. Suas patas são amarradas agora numa estaca fincada ao chão. Obviamente uma estaca de tamanho e de espessura um pouco maior, mas ainda assim, o mesmo elefante que durante o dia carregou toras pesadas, gigantescas, agora ele dorme sobre uma estaca fincada no chão. Por quê? Porque toda a vida que ele está caminhando, que a corrente pega nos seus machucados, que a corrente começa a apertar um pouquinho a sua pata, ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele viveu na infância, privação de sono, longe da mãe, privação de alimento, privação de água, e aí ele para e pensa: opa, eu não posso sair daqui. Quando eu li essa história eu pensei: sou eu. Um monte de pessoas dizendo para mim: você não presta, você não vai dar a ninguém, você não é nada, vai ser igual a teu pai, aonde que você vai dar na vida? Irmãos, eu me vi naquilo. Eu me vi preso. Há palavras de maldição lançadas sobre a minha vida. Eu não estou dizendo aqui para você que palavras de maldição podem te prender, não é isso não. Porque Deus tem o poder de nos libertar, Deus tem o poder de quebrar todas as correntes. Mas o fato é que nós nos prendemos às palavras de maldição.
nós nos condicionamos. A nossa fé se esvai quando palavras de maldição são lançadas. Não que a palavra tenha o poder de te aprisionar, mas a nossa fé se esvai ao ponto de que aquela palavra parece de fato ser verdadeira. Sabe o que mudou na minha vida? O dia que o Espírito Santo, eu lembro até hoje, num congresso onde a tia Jô estava pregando, num congresso de adolescentes na cidade de Mineira, em Criciúma, e ela disse: eu quero fazer uma oração, e eu quero que alguém aqui nessa noite que está se sentindo preso, aquela palavra falou comigo, vem à frente, pois nós vamos orar. Irmãos, aquela oração foi a oração em que eu mais chorei. Eu chorei litros aquele dia, nem sei de onde tantas lágrimas eu tirei, mas aquele dia eu entendi que Deus quebrou as correntes da minha vida. Deus quebrou aquelas palavras de maldição lançadas sobre mim, e a partir daquele dia eu entendi que essas correntes muitas vezes são o inimigo que lançam sobre nós palavras negativas. Às vezes um pai e uma mãe, mesmo sem intenção, que diz: você nunca vai dar nada, porque você é isso, porque você é uma preguiçosa, porque você é um preguiçoso, do jeito que você não estuda, você não vai dar ninguém na vida. Ei, adolescente, eu vim lá de Criciúma para te dizer: você vai dar sim alguém na vida, você será abençoado, a sua vida será próspera, porque o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele vai quebrar todas as correntes. O Espírito Santo vai tirar toda maldição, vai tirar toda palavra negativa e te impulsionará para que a tua vida seja ainda mais abençoada, em nome de Jesus. Esteja de pé, eu quero orar pela tua vida. O grupo de louvor, se puder me ajudar. E eu quero orar porque eu sei que o Espírito Santo tocou no coração de muitos adolescentes. Ei, adolescente, olha para mim aqui um minuto. Deus nessa noite vai quebrar tudo aquilo que te impede de viver a glória de Deus. Sabe o sonho que você tem, Deus vai concretizar. Sabe o desejo do teu coração, as palavras de promessa, Deus vai concretizar. Porque nessa noite nenhuma palavra de maldição terá vez. O espírito maligno sairá daqui correndo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele agirá na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio. Vem à frente, vem à frente. Eu quero orar por você, se os líderes desejarem estarem aqui enfileirados à frente, porque eu creio que esta oração será poderosa. Será uma oração poderosa, uma oração de cura, de milagres. Adolescentes que querem ser batizados com o Espírito Santo podem vir à frente, porque Deus nessa noite vai batizar, em nome de Jesus. Pode cantar, grupo de louvor, pode cantar. Pode vir que eu sei que tem mais. Aleluia. Nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Há poder no Sim, Deus. nome de Jesus. Sim, Deus. Vem, pode vir. Cadeias quebrar, Nem que seja para ficar no corredor, mas venha. Aleluia. cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. há poder no Oh, aleluia. nome de Jesus. Ui, decanda labasto, ui, decanda labachai. Sim, Deus. Nome de Jesus. Sim, Deus. Há poder no nome de Aleluia. Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias Oh, quebrar, Espírito Santo de cadeias Deus. quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Enche-me. Sim, Deus. Ei, adolescentes, olhem para mim aqui só um minutinho. Os pastores que estiverem orando, podem continuar orando, podem orar. Mas deixa eu lançar uma palavra profética sobre você. Pelos olhos da fé eu estou vendo correntes caírem.
Eu estou vendo Deus restaurar a tua saúde emocional. Tinha adolescentes aqui que já não tinham mais vontade de sair de casa. Deus nessa noite está quebrando toda a corrente da depressão. Deus nessa noite está quebrando toda a corrente do suicídio. O inimigo tentou sobre a tua vida, mas em nome de Jesus eu profetizo vida, e vida com abundância. Em nome de Jesus eu profetizo vida. Deus está trazendo vida, Deus está restaurando, Deus está curando nessa noite, em nome de Jesus. Deus está curando. Enche, Pai, enche em nome de Jesus. Enche, enche, enche em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, cante, declare, peça para Ele. Enche, Pai, enche, ó Deus, enche, Espírito Santo, transborda cada adolescente, batiza com teu Espírito Santo. Oh, aleluia! Ui, decanda labas, ui, deixando lava. Sim, meu Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, enche, enche, enche. Glória, derrama sua glória. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. enche-me. Oh, aleluia. Deus, Aleluia. Deus, enche-me. Enche, Deus, enche com teu Espírito Santo. Ui, decanda labas, ui, decanda labachai, ui, decanda rabas, ui, deixai. Deixa o céu descer. Desce, Deus. Deixa o céu descer. Aleluia. É o reino. Sim, Deus. É o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. É o Oh, reino. aleluia. Sim, Deus. Declare, declare que o poder é dele. É a tua glória, Deus. É a tua glória neste ambiente. É a tua glória com estes adolescentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pra sempre. Amém. É o reino. É o poder e tua é a glória pra sempre. Ei, olha para mim. Nós já vamos orar. Olha para mim. O Espírito Santo está ministrando no meu coração que desta noite serão levantados aqui pregadores da palavra. Pastor Vicente,
eu enxergo pelos olhos da fé uma geração de adolescentes sedentos da palavra de Deus, uma geração de adolescentes que nos próximos dias vão procurar a escola teológica para se capacitar e fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho nas escolas. As escolas de Toledo serão impactadas pelo poder da palavra de Deus na tua vida. A sua família será impactada. Pais e mães vão olhar e vão dizer o que aconteceu, e aí você vai dizer: é a presença de Deus. Ei, adolescente, só é preciso uma coisa, só uma decisão verdadeira. Porque eu não te falei algo, eu não te contei algo. Muitas vezes eu vim na frente, dobrava os meus joelhos e nada acontecia, porque eu esperava que Deus fizesse algo por mim, sem que houvesse a minha participação. Quando eu entendi que Deus reage à nossa adoração, quando eu entendi que para eu ser pregador, eu precisava primeiro estudar a palavra, as coisas e o ministério de Deus começou a se abrir. Então, se você tem um chamado para ser médico, começa a estudar. Quer ser advogado, começa a se preparar. Quer ser pregador, começa a estudar. Quer ser cheio de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo, porque Deus nessa noite vai revestir cada adolescente pela sua palavra, em nome de Jesus. Líderes, pais, estendam as mãos para cá, por favor. Líderes que aqui estão, vamos estender as mãos uma vez mais, e nós vamos orar. E eu creio que esta oração é poderosa. Eu creio que o Espírito Santo vai agir com poder e com autoridade, em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, todos juntos aqui, Pai, numa única voz, nós nos unimos em oração para rogar sobre a vida de cada adolescente que aqui está. Porque eu creio, Senhor, que correntes estão quebrando, caindo. Eu posso ouvir, Senhor, o barulho das correntes do pecado, das correntes emocionais. Aquilo que limitava os teus filhos, não limitará mais. Estes adolescentes serão cheios da tua presença, para que eles possam ser abundantes aonde estiverem, na escola, Pai, nas famílias, ó Deus, nas redes sociais. Levanta estes adolescentes como atalaia, enche da tua glória, enche da tua presença, enche do teu Espírito, para que esta cidade seja testemunha, em nome de Jesus. Nós oramos, nós cremos, em nome de Jesus. Nós declaramos que o teu Espírito Santo será presente na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Oh, cante, declare para Ele. Oh, peça. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.
fé. Aos irmãos que me dê som aqui, irmão, por gentileza, no microfone aqui. Aos irmãos que estão na galeria, alcance a mão de quem está ao seu lado. Você que está aqui na nave do templo, feche os seus olhos. A glória de Deus está neste ambiente. De tudo que ouvimos aqui esta noite, aleluia, Deus, aleluia, está interessado no teu coração, nesse propósito que tem para a sua vida. Um dia nós passamos por aí, já fomos também dos grupos de adolescentes, e Deus está levantando uma geração poderosa em Toledo para ocuparem. Eu acredito, estava aqui ouvindo a mensagem pensando, nós estamos hoje abraçados com adolescentes que na igreja fazem parte de um grupo, mas aqui estão os futuros vereadores honrados dessa cidade, prefeitos, governadores, pastores, pregadores, missionários. Mais alguns anos, se Jesus não arrebatar a igreja, é essa geração que vai estar ocupando esses lugares, e vão estar nos púlpitos, vão estar nos parlamentos e se lembrando, um dia eu ouvi aquela palavra, e aquela palavra mudou a minha história, mudou a minha vida. Por isso eu sei que o ambiente é difícil para se locomover, porque em pé que dá para ver o espaço que a gente tem, tão pequeno aqui com essa multidão de gente. Mas se o teu filho, a tua filha está aqui na frente, eu lhe convido a sair do seu lugar e correr aqui, pai e mãe. Se os teus filhos aonde estiverem, localiza ele aqui, venha, porque você não vai só orar por um filho e por uma filha, você está orando por um propósito. Você está orando por um propósito. Teu filho não vai ser bandido, a tua filha não vai ser bandida, teu filho não será traficante, tua descendência será morador do céu, a sua geração vai povoar o céu. A sua geração não vai servir ao diabo, a sua geração não vai servir ao mal, a sua geração não será uma geração imoral. Teu filho, a tua filha não fará parte das estatísticas de imoralidade nesta nação, mas o teu filho vai ser um homem honrado, a tua filha vai ser uma mulher honrada na casa de Deus. E a igreja tem esse papel, a igreja tem essa função de nesta oportunidade lhe dar condição para isso. Venham os pais, caminhem, se os filhos estiverem aqui, localize eles aqui, venha, abrace com eles e já abrace profetizando. Já abraça profetizando e dizendo a eles: você vai ser uma bênção, você vai ser um pregador do evangelho, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Atenção, papais e mamães que estão aqui, imagine os senhores como nesse momento está os céus sobre Toledo, a batalha sobre Toledo, o inferno inteiro se posicionando e dizendo que não. Os demônios estão interessados nos teus filhos. Papai e mamãe, olha aqui para mim. O inferno está interessado no teu filho, porque ele sabe que se atingir teu filho, a tua filha, atinge a sua fé, atinge o seu ministério, atinge os seus projetos. E quando ele não consegue atingir você, ele tenta os filhos. Oh Deus, Urabacai teramaharabacamadurabachai. Aleluia, é muito sério, irmão. Não vá abraçar o teu filho e fique aí com esse olho seco, não, irmão. Já tinha que estar abraçado e chorando, irmão. Eu estou profetizando sobre a vida dos teus filhos. Como é que o teu filho vai reagir se tiver você que nem orar consegue orar por eles? Ainda não ouviu uma palavra de oração por eles? É para chegar profetizando. É para chegar profetizando. Eu não vou assustar. Se aqui tiver adolescentes e pais que não saiu do lugar ainda, eu não vou me assustar. Mas você será responsável pelo futuro do seu filho. A
A igreja tem se importado com eles. Tudo isso aqui não é só mais uma festa, não é só mais um congresso. É para ajudar essa geração de adoradores a serem cheios do Espírito Santo. Você, papai e mamãe, é o maior responsável por ver esta geração pingando óleo. Mas depende de você. Aleluia. 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 Já pode fechar os seus olhos e orar. Eu quero ouvir a oração das famílias. Eu quero ouvir a oração das famílias. Está difícil o microfone aqui, Egos. Me socorre, meu filho. Não consigo me ouvir. Me ajude. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero ouvir a oração dos pais. Eu quero ouvir a oração das mães. Agora, papai e mamãe, se você está num lugar e tem um adolescente do lado que o papai e a mamãe não veem, adote ele. Abrace ele, ore com ele. Chame ele perto de você e diga: vem aqui. Aleluia. O doce Espírito Santo está tomando conta desse ambiente esta noite. Os nossos adolescentes não serão instrumentos de violência em Toledo. Os nossos adolescentes não estarão nas estatísticas trágicas de Toledo. Os nossos adolescentes estarão cheios do Espírito Santo, espalhando brasas por esta cidade. Fecha os olhos e ore agora. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho e para a tua glória, eu mais uma vez clamo ao Senhor nesta hora, Pai. Já foi feito tudo o que deveríamos fazer aqui. Os louvores, a mensagem pregada, as orações, mas o teu Espírito Santo nos impulsiona a responsabilizar as famílias para esse ato de fé. Querido Pai, quantos pais estão aqui que talvez essa semana inteira nem um aperto de mão o seu filho ganhou. Hoje ele precisa abraçar o filho, a filha e orar. Eu estou profetizando, Pai, que este mar de adolescentes nesse culto serão bênçãos em Toledo, vão esparramar brasas por Toledo, na empresa, nas escolas, nos colégios, nas igrejas, aonde eles estiverem, Pai, serão verdadeiros instrumentos dos senhores. Pai, que eles possam, Senhor, que eles possam alcançar os seus objetivos, tornarem-se profissionais respeitados, mas cheios do teu Espírito Santo. Que eles possam tornar-se prósperos, mas cheios do teu Espírito Santo. Eu estou abençoando esta geração de adoradores. Eu estou abençoando essa geração de adoradores. Estes adolescentes não povoarão o inferno, mas serão cidadãos dos céus. Usa, Senhor, as mãos desse papai e dessa mamãe que profetiza sobre este filho, essa filha agora. E essa profecia tem a legalidade dos céus, porque são sacerdotes orando pelos filhos. Queira abençoá-los, Pai. Queira enchê-los do teu Espírito Santo. Eu profetizo a manifestação da tua glória dentro desta casa. Eu profetizo a manifestação da tua glória dentro desta casa. Eu profetizo a manifestação do teu Espírito dentro desta casa. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios,
Sejam cheios do Espírito Santo. Permaneça no seu lugar. Agora uma palavra bem bonita. Diga para o seu filho, quem sabe, olha o que me vem ao coração. Quem sabe vai ter que haver conserto agora aqui. Do filho, da filha, virar-se para o pai, um adolescente, cheio das suas dificuldades, como ouvimos pregar aqui hoje, e ter que abraçar o papai e a mamãe e dizer, me perdoa. Ou quem sabe até o papai e a mamãe ter que abraçar e pedir perdão pela omissão, pela falta de compreensão. Você tem liberdade agora, porque o Espírito de Deus paira sobre esta casa. Sabe aquele abraço que cura? Aquela palavra que vai sair quente da sua boca? Faça isso. Se tiver necessidade de conserto, agora é a hora, porque a glória dele está se manifestando nesse ambiente com poder. Uramanda Gabachai. Espírito de Deus veio ao meu coração e fala isso, viu, Adriel? Que esta noite a mensagem pregada, esse culto é para a cura da alma. É que a gente não tem condição de ver o que está acontecendo aí, mas tem muitas cadeias quebrando. Uramanda Gabachanda Rabagai. Uramande Ramanda Gabachanda Rabagai. Urimianda Rabachanda Rabagai. Quantos adolescentes hoje na noite de congresso, dia do congresso, e chegou a discutir com o papai e a mamãe, dizendo, eu não queria ter você como papai e mamãe. Hoje Deus te traz aqui, te coloca do lado dele e dela, para você se consertar, porque como ouvimos, você está no lugar que Deus queria que você estivesse. Então, para isso, receba o bálsamo do céu, o bálsamo de Gileade, que é derramado aqui para curar as feridas da alma. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Permaneça onde você está. Terminando esse culto, ali estão os materiais do pastor Adriel. Abençoe o seu filho levando um livro desse e incentive ele a ler. Um dia sem celular para ler esses bons livros, especificamente livros que vão edificá-los. Amanhã, 9 horas, todos devem estar aqui. Não teremos café da manhã amanhã, porque o número de irmãos é muito, nosso salão é pequeno. Mas a escola dominical às 9 horas para os adultos e crianças, e aqui jovens e adolescentes estarão na linda manhã missionária. E à noite estaremos aqui num grande culto. Ao terminar também, não tenha pressa de ir embora, faça o seu lanche, a cantina está funcionando. Eu quero desejar um bom retorno à sua casa. Ninguém se locomova para sair antes de ouvir o amém final, viu? Eu quero desejar um bom retorno para a sua casa. Quero desejar uma noite de paz, um sono feliz e reparador, o sono dos justos. E ao encerrar esse culto, dizemos que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo, esteja com todo o povo hoje e sempre. De 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão em paz.